Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tráfego OSPF interáreas, isto é, o tráfego OSPF que se ele sai de uma área, se origina de uma área e tem como destino uma outra área diferente. Para isso, nós vamos nos debruçar sobre essa interconexão aqui. Essa vai ser nossa interconexão de referência. Então nós temos um sistema autônomo OSPF que ele é formado por três áreas. A área 1, 3, 4, que é uma alusão aqui aos roteadores 1, 3 e 4. A área 2, 4, 5, uma alusão aos roteadores 2, 4 e 5. E a área de backbone, a área 0, que é representada pelos roteadores 1 e 2. Veja também que nós temos aqui um roteador, que é o R4, que ele faz parte tanto da área 134 quanto da área 245. Por que essa interconexão ela é interessante para a gente nesse momento? Pelo seguinte, que eu vou lançar a seguinte pergunta. Imagine que você tem um tráfego que tenha como origem 3330 e como destino 5550/24. Ok, qual é o caminho percorrido por esse tráfego? Então eu vou dar duas opções para vocês. A primeira opção é o tráfego que sai de 3330/24 até 550/24. Ele toma esse caminho aqui de baixo. Ele atravessa R3, R4 e R5 para se chegar a 5550/24. Então ele atravessa três roteadores. E a outra opção aqui por cima é o tráfego sair, atravessar R3, R1, R2 e R5. Então ele vai atravessar 4 roteadores. Perfeito? Então, qual vocês acham que vai ser o caminho escolhido? Eu estou lançando aqui essa pergunta por quê? Porque é muito atrativo que nós, tendo a visão de Deus aqui, né, a visão de cima, a gente imagina que os datagramas eles vão seguir o caminho mais curto, né, o caminho de menor custo. Se você supõe que todos os enlaces aqui eles sejam iguais, os enlaces que ligam os roteadores, eu quero dizer, né, os enlaces ponto a ponto, se você supõe que todos eles sejam iguais, você talvez seja tentado a achar que os datagramas que saem daqui, tendo como destino 5550/24, eles vão percorrer esse caminho aqui de baixo, porque seria o caminho de menor custo. Não é verdade? Mas a resposta é a seguinte, a resposta é que não. O caminho que os datagramas vão percorrer é o caminho que passa por R1, por R2 e R5. E esse caminho aqui seria um caminho, vamos dizer assim, mais longo, não é? De custo maior, admitindo-se que todos os enlaces possuem a mesma largura de banda, sejam idênticos, tá? Mas é essa a resposta. E vou explicar para vocês por que é essa a resposta. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente identificar nessa nossa interconexão quem são os ABRs. Os Area Border Router, ou roteador de borda de área. Veja, para que um roteador ele seja um ABR, nós temos que atender, no caso ele, né, tem que atender a dois requisitos. O primeiro deles é pertencer a mais de uma área. Então veja, R1, R2 e R4, todos eles pertencem a mais de uma área. R1 está pertencendo à área de backbone e a área 134, R2 pertence à área de backbone e a área 245 e R4 pertence à área 134 e à área 245. Porém, nós também temos que atender um outro requisito, que é uma dessas áreas deve ser área de backbone. E aí, R1 e R2 atendem a esse requisito, mas R4 não. Então, R4 ele não é um ABR.
Muito embora ele pertença a duas áreas, nenhuma delas é a área de backbone. Então nós não podemos dizer que R4 é um ABR, tá certo? E qual é a implicação disso aqui? Veja, vamos analisar aqui o próximo slide. Nós já vimos um tipo de LSA, que é o LSA do tipo 3 ou do LSA de resumo de rede. Nós temos um vídeo especificamente falando sobre ele. E o LSA do tipo 3 ou de resumo de rede, quem tem a prerrogativa de enviar esse LSA é apenas o ABR. Ou, melhor dizendo, são apenas ABRs. Então, o que acontece? Aqui a gente está vendo o que tem na tabela de rotas de cada um dos roteadores relativos a 5550, que é o nosso destino, né? Então, a gente vai analisar 5550. Nós vemos aqui em R5 que, poxa, essa rede aqui é uma rede diretamente conectada a ele. R2 vai tomar conhecimento dessa rede aqui por conta dos LSAs do tipo 1 que R5 manda. Ele vai mandar tanto para R2 como para R4. Então R2 aqui, ele tem, né, uma entrada via OSPF intra-área, tá? E essa entrada aqui, ele acusa um custo de 65, que é igual a 64 mais 1, admitindo que isso aqui seja um enlace do tipo T1, custo 64, né? E o próximo salto é 25, 25, 25, 5, perfeito? Tranquilo. Da mesma forma que R2 tem uma entrada na sua tabela de rotas para 5550/24, R4 também o tem. O que vai mudar aqui? Vai mudar o próximo salto, que vai ser 45, 45, 45, 5, tá? Mas o custo é o mesmo, que é 64 mais 1, 65. Perfeito? Perfeito. Joia. Agora veja bem. R2, ele é um ABR. Se ele é um ABR, ele vai criar, ele vai gerar e transmitir um LSA do tipo 3 aqui para R1. Esse LSA do tipo 3 vai dizer justamente que existe uma rede chamada 5550/24 e que R2 consegue atingi-la com um custo igual a 65. Perceba que R2 ele vai gerar esse LSA do tipo 3 porque ele é uma ABR, mas R4 ele não é uma ABR, então R4 não vai gerar esse LSA do tipo 3. E aí vocês começam a entender por que é que tem que ter, né? Por que é que um ABR ele tem como requisito ele ter ele pertencer à área de backbone, tá? Esse cara ele não é um ABR, ele não pertence à área de backbone, então ele não vai enviar esse LSA do tipo 3. Quem vai enviar é L2. O que acontece? Quando o R1 recebe esse LSA do tipo 3, ele vai processar esse LSA e vai, poxa, então ele vai adicionar uma entrada na tabela de rotas. Veja que essa entrada é OSPF interárea. Por quê? Porque trata-se da rede 5550/24, uma rede que não pertence a uma área a qual pertence R1. Então vai ser marcada como interárea. O custo vai ser 129. Por que 129? Porque, poxa, R2 não consegue chegar nela com custo igual a 65 e R1 não consegue chegar a R2 com custo igual a 64, então 64 mais 65, 129. Perfeito? Ok. Veja que R1 também é um ABR, então ele vai lançar, ele vai criar, né, seu próprio LSA do tipo 3 sobre 5550/24, dizendo que ele pode atingir aquela rede com custo igual a 129. Quando o R3 recebe esse LSA, o que vai acontecer? Ele vai entender que, poxa, então ele consegue
ele consegue chegar nessa rede 5550/24 com um custo igual a 129, que é o custo a partir de R1, mais quanto? 64. Isso vai dar 193. Tá bom? Tudo bem? O que não está mostrado é que R3 ele vai fazer o flooding desse LSA que vai chegar até R4. Perfeito? Mas o que acontece é que R4 tem um caminho melhor para se chegar a 5550/24. Então ele vai conservar essa entrada na tabela de rotas dele aqui. Perfeito? O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é justamente o fato de que nós temos aqui uma situação na qual ela é muito interessante para a gente afirmar que todo o tráfego interáreas deve seguir ou deve passar ou atravessar a área de backbone. Então, o tráfego, é por isso que o tráfego vai seguir esse caminho aqui. Tá certo? Veja que isso se ampara no fato desse cara não ser um ABR. Por ele não ser um ABR, ele não vai criar um LSA do tipo 3 aqui para ser enviado para R3. Então, o caminho que R3 vai ter para se chegar a 5550 vai passar obrigatoriamente pela área de backbone. E eu não sei se vocês sabem, mas backbone ele pode ser traduzido, uma palavra que pode ser traduzida como coluna vertebral, né? A tradução livre seria osso das costas, né? Mas isso aí é coluna vertebral. Então, veja, por que ele recebe esse nome aqui? Porque, tipo assim, se você sofrer um machucado aqui no dedo, você de repente pegou em alguma coisa quente ou num espinho de uma rosa, que seja, o que acontece? Vai sair um impulso, esse impulso ele vai chegar aqui e vai via coluna vertebral atingir o seu cérebro. O seu cérebro vai enviar um comando que vai seguir no caminho oposto para que você tire a mão daquele lugar quente ou tire a mão daquele espinho, né? Então, é por isso, porque todo o tráfego entre áreas ele vai ter que passar por essa área de backbone, assim como esse caminho aqui, o tráfego, né, desses impulsos nervosos, eles têm que passar por essa coluna vertebral, por esse backbone. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo assim? Então, essa é a implicação de você colocar como requisito o fato de que um roteador ele pode pertencer sim a duas ou mais áreas, mas uma daquelas áreas tem que ser necessariamente a área de backbone. Isso é feito para que o tráfego siga obrigatoriamente pela área de backbone quando o remetente e o destinatário desse tráfego eles estão em áreas diferentes. Tudo bem? Bom, nada mais havendo a falar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.